Olá pessoal, nesta segunda-feira é comemorado o Dia do Servidor e o assunto hoje aqui no programa vai ser esse. Eu recebo um dos servidores mais antigos aqui na Câmara Municipal de Caruaru, um dos mais conhecidos e que presta um serviço diariamente, tanto para a população quanto para os servidores. Meu amigo lá de Catende, Vicente Sabino. Vicente, bem-vindo ao Câmara Entrevista, é um prazer recebê-lo. Prazer, Mário. Eu fico até orgulhoso de ter sido escolhido entre os servidores para poder falar dessa entrevista. E como você falou, que eu presto um grande serviço para a população, mas não somente eu. Todos os servidores aqui desta casa, né, a gente tem sempre o prazer de receber as pessoas quando chegam aqui para as suas demandas, com a procura de uma lei, às vezes querendo que seja feito algum projeto de lei através de algum vereador, como também requerimentos, né? E também até pedido de informação. Às vezes as pessoas escutam falar que existe tal situação na Câmara, principalmente de gastos públicos, né? E a gente procura mostrar para as pessoas, inclusive através de documentos, que não é aquilo que se passou e as pessoas saem daqui sempre satisfeitas, né, com o nosso atendimento. Vicente, hoje é o Dia do Servidor, então você teria o que comemorar, o servidor tem o que comemorar, porque muito se fala, né, que atualmente os direitos estão sendo cortados e tal, e que existe uma ideia de privatização por parte do atual governo de algumas pastas, como é o caso dos Correios, por exemplo, e outras estatais. Mas o servidor, no geral, como um todo, servidor municipal, servidor estadual, servidor federal, teria que comemorar nesta data de hoje, na tua avaliação? Olha, em parte sim, né? Em parte sim. Mas assim, a conjuntura ela vai se modificando com o tempo, né? Os servidores ficaram com a pecha de serem aquelas pessoas que apenas fazem, que trabalham, né, para receber o seu dinheiro. Eu acho que antigamente, até os chamados Barnabés, que chegavam nas repartições, colocavam lá seu paletó e saíam e não trabalhavam, que isso aí não eram todos, né? Isso veio se arrastando ao longo do tempo. Eram os Barnabés, né? Eram os Barnabés. E manchou muito a imagem dos servidores, né? Eu sou oriundo de empresa privada e eu sempre procurei aqui trabalhar como se eu estivesse trabalhando numa empresa privada também. E sinto que isso aqui também acontece com os servidores. Se fala muito não dos direitos dos servidores, mas olha, os servidores a gente não tem o FGTS, né? A gente não tem outras garantias que existem para os trabalhadores privados. Então, essa diferenciação é que às vezes fazem com que as pessoas coloquem que o servidor é aquela pessoa que é rico, que ganha muito, porque... mas aqui o nosso salário ele tem que ser... Não existe tantos descontos para o nosso salário, né? Então, eu acho que agora com essa reforma que está vindo aí, ela, no meu ponto de vista, ela realmente é uma reforma que está... Ela é ruim para o servidor? Ela é ruim para o servidor. Ela é ruim para o servidor, entendeu? Já houve reformas que já modificaram algumas situações, né? Desde a emenda 98, depois a emenda 45 e 47 de 2003, né? Que alguns direitos já foram retirados, né? Mas, no mais, eu vou falar mais no caso da gente que é servidor da Câmara Municipal, né? Nós não temos muito o que reclamar, porque o nosso trabalho não é aquele trabalho tão pesado ao ponto de sofrer aquela pressão de fazer isso, de fazer aquilo. A gente tem um contato direto com quem gerencia a casa, né, com quem preside a casa e com os vereadores. Então, e principalmente trabalhar na Câmara Municipal de Caruaru, né? Um município tão maravilhoso, tão acolhedor como é aqui. Então, acho que a gente tem mais a comemorar mesmo. Agora, vocês, por exemplo, trabalham aqui em Caruaru, né? E é uma casa que ela tem 22 vereadores e uma vereadora.
e também acaba que a população procura muitas vezes diretamente a vocês servidores, né? Eles vêm aos vereadores, mas muitas vezes vêm direto a vocês. Um exemplo, semana passada nós tivemos um protesto, né, dos ambulantes, e mesmo a decisão da mudança da requalificação do centro sendo da prefeitura, mas eles reconhecem nos vereadores os representantes e vieram para cá, né, pedir apoio dos vereadores. De que forma isso também acaba respingando nos servidores, né? De que forma vocês são afetados por essas pressões? A população está procurando o direito dela, os ambulantes estão procurando os direitos deles, mas pegando esse caso como exemplo, né? De que forma essas pressões externas elas chegam até vocês? Bom, primeiro porque mobiliza todo mundo, né? A gente tem o zelo pela casa, a começar pelas pessoas que tomam conta para evitar danos, né? Então, começa por aí. Depois vem a questão burocrática. O que fazer, as ideias, como transformar essas ideias, né, no papel e elas tornarem-se ou projetos de lei ou requerimentos, ou até indicação mesmo para o governo estadual ou federal, se for o caso. E aí existe toda uma equipe por trás de servidores, né, na orientação para garantir a legalidade de tudo aquilo que pode ser feito e transformado em lei de maneira que venha afetar a população e garantir os seus direitos. Uhum. Então, é o conjunto. Aqui, inclusive estamos aqui no plenário, é a parte onde os vereadores discutem. Nos bastidores, a gente atuou de certa forma para que pudesse aquele projeto, aquela ideia se tornar uma realidade, né, dentro da legalidade. Você atua no setor de leis da Câmara? Atuo aqui tanto na licitação, né, quanto na administração como um todo. Como é o trabalho no dia a dia, por exemplo, dos servidores aqui, né? Como é que é dividido? Vocês, eu falo dos efetivos, né? Porque os comissionados, principalmente os dos gabinetes, uma parte atua aqui nos próprios gabinetes e outra, né, ela atua fora nos trabalhos que os vereadores fazem nas comunidades. Mas como é que é dividida essas questões dos servidores efetivos aqui na Câmara Municipal? Bom, os servidores efetivos, em sua maioria, trabalham nos, eu vou chamar, departamentos, né, administrativos. Aí nós temos os recursos humanos. Inclusive tem uma servidora, né, que é a Penha, que tem uma história de vida aqui na Câmara Municipal. A gente até brinca dizendo que Penha, ela lançou a pedra fundamental da Câmara. Mas é brincadeira, tá? Penha é uma pessoa muito querida, todo o pessoal, tanto pelos vereadores, quanto pelos servidores e as pessoas que a conhecem a primeira vez, que vem aqui a pedir de alguma informação, né? Eu nunca vi Penha de cara feia. Pois então assim... Sempre ela tá lá com aquele sorriso para atender. No que for possível, ela atende lá, sempre disposta, né? Acho que é um exemplo, né? É um exemplo, né? Tem os outros servidores também que têm, assim, as suas qualidades, né? Então, a gente falou do recursos humanos. Aí tem a parte do arquivo também, e lá estão lotados os servidores efetivos, que inclusive Cíntia, que é uma desse concurso que foi feito agora, esse último concurso, ela é bibliotecária. Coisa boa. E ela servir para lá, né? Ela está desenvolvendo um trabalho muito interessante, inclusive digitalizando toda a documentação da Câmara. O Ledo que Ledo iniciou também um trabalho... Toma conta lá há um tempo, né? Ledo foi remanejado para um outro setor, hoje está no setor de repografia, né? Essas coisas de xerox e tal, documentação. E essa questão do arquivo da Câmara, né, que a gente acabou falando, né? Qual a importância desse arquivo, antes a gente falar dos setores, desse arquivo para a história do município de Caruaru? Queria que você falasse disso, Vicente. Olha, é muito interessante. Inclusive, muitas escolas, quando vêm fazer uma visita aqui, saem encantados quando têm acesso à primeira ata, né, que foi lá de 1848, por aí assim. Está lá, manuscrito, aquelas letras
bonitas, né, que dá gosto a gente ver. E a história de Caruaru, porque lá tem vários fatos que ocorriam na cidade, eram trazidos para cá, né, e registrados esses fatos. Enfim, é a história, é um pouco as da leis, história, né? As leis também, tudo, como era feito, né? O código de postura do município, que tem algumas coisas até interessantes e engraçadas. Código né? de postura? Era um código de postura que tinha uma parte até que dizia o seguinte, que o cachorro brabo, se morder uma pessoa, mata o cachorro e dá uma pisa no dono. Se fosse hoje, ia ter muito problema. E ainda bem que mudou, né? E ainda bem que não tinha pitbull naquela época. Mas então tem essas coisas engraçadas que passavam aqui por esta casa, e tem isso no arquivo da Câmara. Tem né? isso no arquivo. Uma coisa interessante também é que a Câmara ela existiu antes da Prefeitura, né? Durante algum tempo, Caruaru foi governada pela Câmara Municipal, né? Foi. Aí depois que ela se emancipou, que vamos dizer assim, se libertou de Bonito, né? Então a Câmara era quem ditava as regras do município. Até que veio a primeira eleição para prefeito e foi João Salvador, primeiro prefeito eleito. E aí começou a história realmente do município. Na semana passada nós tivemos aqui, inclusive, a posse, né, dos novos servidores. Esse pessoal está chegando. Né? A lei ela dá 30 dias depois da posse para que os servidores eles comecem a trabalhar de fato. Né? Eles foram empossados, vai ter mais 30 dias para que eles possam começar o exercício das funções. O que você diria, Vicente, com toda a sua experiência, para esse pessoal que vai chegar aqui na Câmara Municipal, ou para quem está assistindo esse programa e sonha em ser um servidor público, em fazer um concurso para alguma área? Primeiro, né, que a gente está recebendo esse pessoal com muita alegria. Né? Vale ressaltar que é um pessoal qualificado, né? Todos eles têm um curso de graduação, pós-graduação, enfim, em diversas áreas, e principalmente na área do direito, né? Mas assim tem outras áreas também que esse pessoal está chegando. Eles vão encontrar um ambiente que hoje está, eu diria, repaginado, né? Hoje com acessibilidade, a gente hoje está com um elevador, né? Para as pessoas que apresentam suas deficiências e tal. Enfim, equipamentos, com novos equipamentos, uma tecnologia melhor, a gente está adquirindo mais agora com esse um processo licitatório que aconteceu na aquisição de novos computadores, né, novas máquinas. E com certeza eles vão aqui aprender alguma coisa, mesmo que não fiquem, porque muitos procuram outros caminhos, fazer né? um concurso melhor e tal. Mas eles vão aprender a estar numa casa em que aqui tem a parte política e a parte administrativa. A parte política é com os vereadores. A parte política é com os vereadores. Então, assim, aqui eu acho que é interessante isso, porque a gente só não pega o administrativo, né? A gente pega também essa parte política, essa parte de discussão, a gente vai, discute com o vereador, né? Tem as comissões que também está enquadrado com os servidores efetivos, que tem os analistas legislativos do direito que acompanham essas comissões. Enfim, aprende-se, eu acredito que aqui aprende-se muito, né? Principalmente no direito administrativo, do direito constitucional, né? E quanto à gestão de pessoas também. A gente falou no organograma aqui da casa, né, de 2 setores, no RH e também do arquivo, mas temos outros setores também, né, Vicente, que são tão importantes quanto esses que a gente falou. O setor jurídico, por exemplo, que trabalha todas as leis, né, inclusive a lei orgânica do município, ela que rege a Constituição do município de Caruaru, inclusive fará 30 anos o ano que vem. Né? Também passa por essa discussão nessa casa. A LDO, a LOA, claro, tudo passa por aqui. Né? A população tem que entender a importância da Câmara Municipal para a cidade, né, Vicente? Não é só uma casa de debates políticos, como você disse. Né? Não, aqui, por exemplo, o orçamento, que é a parte mais interessante, mais importante, eu acho, né, que
das leis que são discutidas, porque é nela que está lá o que é que se pretende de arrecadação, né? Como vai ser gasto esse dinheiro, o que é que eu posso contribuir para que o município possa ter algo que seja inserido ali naquele orçamento. Tem tanto a audiência pública, onde tem a participação da população, que pode vir aqui discutir, que diga-se de passagem, pífia a participação popular, nesse sentido, é divulgado nos rádios, é divulgado no nosso portal dessa audiência, né? E as pessoas não participam. Nós sabemos que a discussão do orçamento, ela não é aquela questão, aquela coisa tão fácil de ser digerida, muito técnica, mas a equipe do Dr. Bernardo Barbosa, que sempre vem aqui, ele procura ir nessa linguagem popular para mostrar, né, exemplificando como é que é feita essa questão desse orçamento, do dinheiro que é feito, né? O que é que eu tenho, o que é que eu posso gastar, de que forma eu vou gastar, né? O que é melhor para gastar para o município. Então, o pessoal deveria participar mais aí, porque não somente na audiência pública eles estariam sugerindo alguma ideia, né, alguma coisa, como também diretamente com o vereador, que é o político mais próximo da população. A gente falava aqui da função dos vereadores, né? Você falou há pouco, fiscalizar o executivo, né? Também apresentar projetos, requerimentos e indicações. E como é essa relação de vocês, servidores, com os políticos? Porque tem a situação, tem a oposição, né? E aí vocês não podem tomar partido, né? Tem que orientar da melhor maneira para que possa ser o mais imparcial possível. Não é uma coisa fácil, né? Porque numa casa de debate político, mas tem que manter esse equilíbrio, né, Vicente? Não tomar lado, né? A gente, graças a Deus aqui, eu nunca vi nenhum servidor tomar lado, entendeu? A gente, pelo menos eu falo por mim e também conheço outros, com certeza, que tem esse mesmo pensamento que eu, a gente trata todo mundo, seja oposição, situação, os vereadores são todos iguais, entendeu? Nesse sentido, porque aqui a gente está para, tanto para servir o público quanto para servir eles também, porque nós somos, os vereadores passam, não é? A função, o cargo do vereador vai existir sempre, mas vai estar sempre sendo assumido por alguém, através de uma eleição, e aí a gente tem que manter esse equilíbrio para evitar que o vereador até não confie no nosso trabalho, porque às vezes a gente vai entregar um documento para o vereador assinar, né? Ele vai pedir algum documento para a gente e tem que ter essa confiança. Então a gente não pode estar aqui apresentando os nossos lados. Nós temos nossas convicções políticas, mas a gente não pode aqui estar externando ou ficando com raiva do vereador porque ele é azul, porque ele é amarelo, porque ele é vermelho. Não, aqui... A gente falou aqui da relação de vocês com os vereadores, né? Agora eu queria saber como é a relação de vocês efetivos com o pessoal que é comissionado, né? Que, assim como os vereadores, alguns passam, né, 4 anos aqui de mandatos, depois ou são substituídos porque o vereador não renova o mandato, ou porque o vereador resolve trocar a assessoria, já que é um cargo do vereador. Como é essa relação de vocês com o pessoal comissionado, Vicente? Veja, a relação com os comissionados, porque a gente tem que também dividir o comissionado, aquele que está aqui no dia a dia, no gabinete, né, que ele presta o serviço burocrático, aí esse tem mais contato com a gente, para uma dúvida, como fazer um documento e tal, aquela coisa. Então, assim, a gente tem mais contato com esse pessoal. E existem aqueles outros que vêm à Câmara, mas também tem um trabalho mais externo com o vereador. Mas a relação nossa é a melhor possível. A gente aqui temos conquistado várias amizades, que inclusive nos deixa saudade quando saem daqui, né? A gente passa, as pessoas tem uns que são aqui um pouquinho mais tímidos, ficam mais restritos ali, outros não, chegam mais junto da gente.
E a relação, a gente não diferencia isso, sabe? Dizer, não, ó, se tiver um bolo, a gente vai só repartir só para os efetivos comer. Não, é todo mundo aqui junto. Somos pessoas, né? Somos iguais e ninguém é diferente, não. Ninguém é melhor que ninguém, não. Já são quantos anos aqui de Câmara Municipal, Vicente? Esse ano eu faço 21 anos de Câmara Municipal. E quais fatos, assim, que te marcaram, que você lembra, enquanto servidor, já aqui hoje é dia de servidor, alguns fatos que te marcaram, assim, que você sempre lembra? Ou curiosos, ou bons, ou ruins, assim, que você lembra? Olha, são vários fatos, né? Eu participei aqui também de muitas reuniões plenárias, né? Nas reuniões ordinárias e extraordinárias, e alguns detalhes de palavras que proferidas pelos edis. E uma coisa que eu nunca esqueço foi um discurso do vereador Joel, falecido e tal, que ele disse que ia mostrar as 3 faces da moeda, os 3 lados da moeda. Os 3 lados da moeda? Os 3 lados, sim. E aí, agora ele disse isso sabendo que a moeda só tinha 2 lados, mas ele disse que vai mostrar os 3. Os 3. Os 3. Esse foi um dos fatos. E outras situações com a gente mesmo, nós servidores aqui da Câmara, mas assim, são tantas coisas, né, que agora assim, dos vereadores a gente que, a depender, por exemplo, nem dava um discurso aqui, que eu vi a hora quebrar a tribuna, que ele dava aquela porrada. Pá, eu digo, pronto, vai quebrar. Nem de Gonçalves Ferreira. Nem de Gonçalves Ferreira. Não mudou nada, eu encontrei nem recentemente, tá do mesmo jeito. Eu também encontrei com resenha. Não sei se vai ser candidato ano que vem, mas um abraço pro NEM. Outra situação muito interessante é que quando Lícius estava na presidência, então ele tinha assim era uma relação, parecia que não era nem presidente nem vereador com a gente, né? Aí teve uma vez que ele estava na sala, aí foi entrar eu, Maviael e foi outra pessoa. E a gente entrou com um trenzinho assim. Ele olhou assim e disse, que é isso? O trenzinho da alegria, né? Agora, Vicente, são muitas histórias, claro, né? Se eu for falar da tribuna, né? Tem muitos cases de sucesso, algumas situações engraçadas. Agora, alguma vez, nessas situações de pressões que a Câmara passa, né? Alguns projetos de lei que vão ser votados aqui são alvo da população, que às vezes protesta, que às vezes reclama. Alguma vez você teve medo, assim, ou se sentiu ameaçado enquanto servidor da Câmara? Porque você não vai votar, né? Quem vota é o vereador. Mas você sentiu medo, assim, um momento de estar aqui, de ser pressionado, dizer, opa, peraí, e ficar com medo? Olha, a gente ficava meio assim, né? Não sei se seria medo, mas teve aqui a situação dos sem terra, que vieram para cá e diziam por conta de um terreno que, na época, foi até Tony Gel que cedeu esse terreno para os sem terra. Tony Gel do PFL. Cedeu o terreno para o sem terra. Cedeu o terreno para os sem terra, através do projeto de lei. Isso aqui foi uma discussão dela. Aí os vereadores disseram, mas rapaz, esse terreno é um terreno valioso, não sei o que e tal. E ficou aquela discussão, aí eles vieram pressionar. E quem, assim, não querendo dizer que eu sou um cara, mas assim, quem fez o controle da situação aqui fui eu. Você intermediou? Intermediei, porque eu, assim, tenho conhecimento com Jair Amorim. Eu tenho um primo que ele é dos sem terra, já foi preso várias vezes, aquela coisa toda. E através dele, de contato, tudinho, a gente... aí eu mostrei como era o processo legislativo para ele. Eu tive que dar uma aulinha lá naquele momento. Eu digo, olha, o prefeito mandou a mensagem para cá. Ela não vai ser votada agora. Tem que ir para a comissão. Ela vai ser lida, vai para a comissão. Aí a comissão... a gente não sabe o dia que ela vai voltar aqui para o plenário. Então, hoje, se vocês vierem fazer barulho, não vai adiantar de nada. Aí, convenci realmente que era isso. Eles sabiam que o prefeito tinha mandado para cá. Digo, olha, todo processo é assim.
É um caso curioso que parece com esse também, aconteceu semana passada. Por exemplo, os ambulantes estavam aqui, as galerias lotadas e de repente foi aprovado um projeto de lei que era o nome de uma rua e quando o presidente Lula Torres disse aprovado por unanimidade, todo mundo comemorou. Aí quando o pessoal terminou de aplaudir, ele disse, pessoal, esse projeto não tem nada a ver com o que vocês estão aqui reivindicando. Porque as pessoas não conhecem esse processo legislativo, né? É uma coisa bem curiosa, que a mensagem chega, no caso do Executivo, no caso aí era Tony Gel, prefeito, Raquel manda um projeto para cá, é lido em plenário, vai para as comissões, para as comissões discutirem, depois das discussões abre o prazo para emenda dos parlamentares, né? E depois da emenda, aí discutida essas emendas, para ver se elas estão dentro da legalidade, e depois é que eles votam, né? Se aprovam ou se rejeitam aquele projeto. E isso volta para o plenário, aí aqui vai para a votação. Aí tem duas votações. Tem a primeira votação e depois, na outra semana, que tem a segunda votação. A segunda votação é que ratifica. Ratifica, né? E aí, depois disso, ainda é enviado para o Executivo para sanção, né? Ou não, o veto. Ou não, sanção ou veto. E se tiver o veto, volta para a Câmara para votar o veto. Aí o presidente ele é obrigado, num prazo de 48 horas, de promulgar. Ou seja, o processo legislativo não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil, né, de ser feita, porque as pessoas não acompanham muito e não entendem muito esse processo. Mas é um processo que ele parece ser complicado, mas quando você acompanha, você vê que é uma coisa, é um rito que não é tão difícil assim. Não. Hoje a gente tem também, né, na nossa página da Câmara um processo interessante que é o SAPL, é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Nele, em qualquer lugar do país, até do mundo, a pessoa pode ter acesso para saber o que é que está sendo debatido aqui na Câmara, né? O que é que os vereadores estão apresentando, o que o Poder Executivo está enviando, e em tempo real, né? Em tempo real, até mesmo antes O Walter Costa está aprontando já. Tá. É o servidor que apronta. Ele criou um grupo do Bom Dia, né? Todo mundo dá só bom dia nesse grupo. Sim, e aproveitando também, falando do nosso dia aqui, né? Hoje, segunda-feira, e o que faz também o servidor da Câmara ter esse prazer de trabalhar aqui. Nós temos aqui um plano de cargos e carreira, né? Esse plano modificou muito a maneira do comportamento do servidor, né? Ele deixou de ser aquele servidor, vamos dizer assim, sem entusiasmo, sabe? Sem querer crescer tanto profissionalmente, né, como pessoa. Modificou isso. Porque você é um exemplo disso, né? Você foi se qualificar, fez o curso de Direito. Quanto mais qualificado o servidor está, ele melhora a situação dele na Câmara. Dele isso com esse PCC. É o PCC, o Plano de Cargos e Carreira, né? Então a gente tem, esse plano ele é dividido em 3 classes, né? Essas classes são divididas em níveis, são 10 níveis. Então a cada interstício de 12 meses, nós temos uma avaliação e se a gente atingir aquela pontuação, aí vem pela assiduidade, pelo compromisso no trabalho, então é feito um questionamento, né? Se o servidor, ele, após avaliado, ele atingir uma pontuação, aí ele vai crescendo no nível, né? Aí depois de 10 anos de trabalho, ele passa para uma outra classe, né? Até chegar à classe C, que é o melhor padrão de nível salarial. Você está em qual classe? Na classe C. Parabéns. Parabéns sempre pelo Dia do Servidor e obrigado pelo esse bate-papo legal aqui. Valeu, obrigado. Pessoal, então batemos um papo aí com o Vicente Sabino, ele que representa aqui os servidores da casa nesse Dia do Servidor. Um abraço a todos e a gente se encontra na próxima segunda-feira aqui no Câmara Entrevista. Até lá.